Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho convidar vocês a entrarem nessa verdadeira máquina do tempo para virem junto comigo em mais um especial de 15 anos do canal Book Crushes. Então, o tema do vídeo especial de hoje vai ser justamente sobre os livros que sobreviveram ao tempo, no sentido literal. A minha estante, ela não mudou apenas fisicamente, e se você me acompanha ao longo de pelo menos os últimos anos, sabe que periodicamente eu acabo separando alguns livros da minha estante para doar, porque não conversam mais comigo, porque eu acho que eu não vou reler. Então, muita coisa que eu tive, muita coisa que eu li, eu já mandei embora, eu já doei. Já foi para outras casas, para outras bibliotecas. Então, pouquíssimas coisas acabaram resistindo ao tempo, quando eu fui analisar bem. E é justamente sobre alguns desses livros, né, que conseguiram resistir ao tempo e que continuam comigo até hoje, que eu venho aqui conversar com vocês hoje e contar um pouco da história deles, né, a minha história com esses livros. Enfim, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que você deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushes para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que se aparecer a estrelinha do Super Hype aí para vocês, por favor, cliquem nela, porque isso vai estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube, a esse conteúdo ser muito mais compartilhado pelos algoritmos do YouTube. E também lembrando que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Enfim, vamos parar de blá blá blá. Espero que vocês gostem desse nosso especial e continuem comigo até o final. Então, eu acho que para começar esse vídeo, eu trago um livro que é muito simbólico para mim, porque eu literalmente comprei ele no meu primeiro salário, do meu primeiro emprego, e que por um acaso tinha sido um adiantamento e que caiu bem na data do meu aniversário. E eu acabei recebendo o adiantamento e eu pensei, ok, vou poder comprar os livros que eu quero. Eu lembro de ter vindo do centro aqui do Rio de Janeiro, soltado na frente do shopping onde tinha a livraria, e eu fui, olhei e encontrei esse livro, falei, finalmente vou poder comprar. Enfim, estou falando de A Última Batalha, o 7º e último volume da série As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, nessa edição aqui da Martin Claret, que na verdade não é nem bem esse volume. Esse volume que eu estou segurando aqui em mãos, na verdade eu ganhei de um box de Rod, há alguns anos atrás, porque eu tinha meio que a coleção de Nárnia desmantelada. Porém, era dessa mesma edição aqui, né? Então eu estou segurando esse livro aqui para representar aquele livro que eu comprei quando eu completei 18 anos, né? E, enfim, eu já tinha lido as Crônicas de Nárnia antes, né? Eu tinha lido na minha adolescência. Eu estava realmente comprando porque eu queria ter o livro na minha estante, né? E queria me dar de presente de aniversário. Era uma das minhas crônicas favoritas. E eu sempre gostei dessa capa e tal, enfim. Foi o primeiro livro que eu comprei com o meu primeiro salário. Então tem um peso muito significativo para mim, né? E é um livro que sobreviveu ao tempo, né? Não na mesma edição, porque como falei para vocês, eu acabei ganhando o box da série de Rod, né? E o significado permanece. Eu acho que isso é importante. Então, vocês achavam que ela não ia aparecer por aqui? É lógico que ela ia aparecer por aqui. Eu estou falando da Meg Cabot e do primeiro livro da Meg que eu comprei, que foi, por um acaso, Avalon Heights. É muito engraçado porque eu já tinha lido outros livros da Meg antes de Avalon Heights, mas na sua grande maioria eu tinha pegado emprestado. Eu não tinha nenhum livro físico dela na minha estante. E acabou que o primeiro livro que eu comprei dela foi Avalon Heights. E esse livro aqui eu comprei em uma antiga loja de departamentos que não existe mais aqui no bairro, que tinha uma seção de livros que eu adorava, e eu ficava horas naquela seção de livros, e eu sempre namorava essa edição de Avalon Heights que tinha lá em exposição. Então, um pouco depois, eu já trabalhando e tal, eu passei nessa loja de departamentos, né, que, como eu falei, não existe mais. Fui para a seção de livros que ficava no segundo andar da loja, e eu peguei o Avalon Heights para comprar.
E como vocês podem ver, é uma edição bem antiga, gente. Olha, tem várias manchas de tempo aqui nas páginas. A lombada dele tá completamente desbotada, porque essa lombada aqui era para ser verde, desse tom de verde aqui, e tá, sei lá que cor é essa, bege, por conta do sol, o que é muito engraçado porque eu nunca deixei exatamente meus livros no sol, mas algumas lombadas ficam como se tivessem ficado expostos ao sol, sabe? Não sei. A claridade do quarto que manchou eles, não sei. Mas enfim, eu lembro até do dia que eu li Avalon Heights, porque eu tava voltando do trabalho, caiu uma tempestade muito forte. O ônibus que eu tava, que era um ônibus executivo, que às vezes eu pegava para voltar do trabalho, ele quase que ficou ilhado, porque a Avenida Brasil, parte da Avenida Brasil, ficou tomada por água, para ver a força da tempestade que tinha caído, mas eu consegui chegar em segurança em casa. E, porém, parte do tempo que eu passei do ônibus, eu li a Avalon Heights e eu li praticamente um terço do livro dentro do ônibus, né? Esperando ele fazer esse percurso durante essa tempestade. Enfim, foi o primeiro livro da Meg que eu tive. Aí depois eu fui comprando livros da série Diário da Princesa, livros de A Mediadora. Eu acho que eu nem cheguei a comentar sobre ele no blog que eu fiz antes de criar o canal, né? Porque foi realmente um período anterior a criar blog, a ter o canal aqui no YouTube. Então, para vocês verem como é um livro bem antigo aqui que eu tenho comigo. O próximo livro aqui da estante, eu acho que ele foi um dos primeiros lançamentos da Intrínseca aqui no Brasil. Tanto que eu também acho que ele não existe nem mais no catálogo. Ele já saiu de catálogo há muito tempo. E você não encontra para comprar ele tão fácil assim. Pelo menos não em lojas, né, tradicionais. Eu tô falando de Gênesis, do Bernard Beckett. Como eu falei para vocês, foi um livro lançado pela Intrínseca, um dos primeiros títulos que eles trouxeram aqui para o Brasil. Eu não comprei esse livro aqui numa livraria, eu comprei em um quiosque de livros que tinha nesse mesmo shopping onde eu trabalhava. E era uma capa que sempre me deixou intrigado, né? Porque parece uma repetição. E o título Gênesis, o que isso significava. Enfim, quando eu li esse livro, a minha cabeça explodiu. Eu não sou exatamente, né, um grande leitor de ficção científica, mas eu acho esse livro aqui simplesmente genial. Ele passou um pouco despercebido, sim, na época do lançamento. Vi poucas pessoas comentando sobre ele, pouquíssimas mesmo, mas todas que eu vi tiveram essa mesma impressão que eu, né, da mente explodir, principalmente por conta da reviravolta que acontece no final da história. Como eu falei, é um livro que eu acho que não está mais em catálogo na Intrínseca, eu acho que ele já saiu de catálogo, eu acho que se você for pegar esse livro, você vai conseguir ver ele ou na estante virtual, ou na Shopee, ou no Mercado Livre, de revendedores, de sebos, de outros leitores e tal, que possam estar vendendo ele. Então, é uma verdadeira relíquia. E foi um dos primeiros livros que eu tive aqui na estante e que foi uma história sensacional. Ele é uma ficção científica um pouco mais adulta. Eu adorei de verdade esse livro aqui e mantenho com orgulho aqui na estante desde então. Outro livro que era óbvio que ia aparecer por aqui é Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Foi um dos meus primeiros livros da estante, com toda certeza. E esse livro aqui eu comprei exatamente na mesma loja de departamentos que eu comprei o Avalon Heights, né? Essa loja de departamentos que eu gostava muito, que tinha aqui no bairro e que infelizmente não existe mais. Ele é tão antigo que ele é a primeira edição, que os capítulos começavam na metade da página. Eu adorava isso, era um charme da edição. Infelizmente depois eles foram parar com isso em Eclipse, se eu não me engano. E eu comprei Crepúsculo por conta da edição dele. Eu sabia praticamente nada desse livro aqui. Tava para sair o filme, mas eu acho que só tinha saído o teaser do filme, alguma coisa assim. O filme ia sair no final do ano. Eu vi algumas pessoas comentando de leve, mas eu não me aprofundei muito sobre a história. Aí eu passei um dia na livraria, eu fiquei na dúvida entre Crepúsculo e um outro livro. Eu li até o prólogo, que o prólogo de Crepúsculo ele é super instigante, a gente sabe disso.
né? Mas eu acabei levando outro livro, porque o outro livro ele estava na minha lista de desejados há muito mais tempo, que era o A Bússola de Ouro, do Philip Pullman, e eu já tinha lido A Bússola de Ouro, né? Eu li ele na escola, na biblioteca da escola, aí eu acabei comprando uma edição física dele pra mim. Aí passou um mês, eu passei nessa loja de departamentos e acabei comprando o Crepúsculo totalmente no escuro mesmo. A única coisa que eu sabia era que tinha essa capa linda que falava sobre vampiros. Era só isso que eu sabia. E, né, o resto é história, literalmente. Mas enfim, um dos livros mais antigos da minha estante, que resistem ao tempo, é o Crepúsculo, e que tá aqui comigo desde então. O próximo livro, ele foi o primeiro livro que eu comprei em uma Bienal. Foi na Bienal de 2009, que eu fui para pegar o autógrafo da Meg Cabot, que era uma fila gigantesca, sério, foi uma fila de 8 horas. Daí teve um breve momento ali em que a gente conseguiu sair da fila para poder dar uma volta ali nos pavilhões e tal. Aí eu acabei entrando no stand da Intrínseca e comprando esse livro. Não era com a capa que eu queria, porque eu queria com a capa do Coringa, mas aí acabei comprando essa edição, porque era meio que a nova capa que eles tinham lançado, que foi Eu Sou Mensageiro, do Mark Zusak. E esse livro aqui, ele conversou muito comigo na época, porque se eu não me engano, eu tinha 18 para 19 anos quando eu comprei esse livro aqui. O protagonista desse livro tinha essa idade também, e ele era um personagem que não sabia exatamente o que fazer da vida. E isso criou uma conexão muito grande comigo, com, né, essa mesma idade que eu tava com o personagem. Ele é um taxista e acaba acontecendo uma situação ali quando ele tá no banco, e essa situação acaba fazendo uma reviravolta completa na vida dele. E o final desse livro me impactou muito. Eu lembro, era um sábado, eu estava lendo esse livro, era sábado, e eu estava em casa, era minhas férias do trabalho, e tudo que eu fiz era chorar. Foi chorar com o final desse livro, com a forma como me impactou essa história aqui. E tá desde então na minha estante. É a minha história favorita do Mark Zusak até hoje. Eu tenho outras histórias que eu li do Mark Zusak, mas essa daqui realmente, a forma que me impactou ficou muito marcada em mim. E foi um livro que eu comprei na minha primeira Bienal, quando, né, a minha estante era minúscula e tal, eram só 2 prateleiras em um móvel. Realmente eu fiquei nostálgico agora. Lembrar da minha história com Eu Sou Mensageiro me deixou nostálgico. O próximo livro, ele tem uma história muito engraçada, porque nessa época do meu primeiro emprego, sempre que eu recebia, eu ia na livraria e eu ia namorar alguns livros, né, até decidir qual eu levaria para casa, porque eu ia assim, no escuro. Eu não ia pensando assim, eu vou levar tal livro, sabe? Eu ia para ver qual livro me interessava na livraria, né? E esse livro eu comprei assim, eu não conhecia ele, e ele estava na seção errada, gente. Eu só fui perceber isso depois de ler a história, porque eu encontrei esse livro na seção infanto-juvenil, e ele é um livro de fantasia adulta. Literalmente. Estou falando de Morto até o Anoitecer, da Charlene Harris, na primeiríssima edição que foi lançada aqui no Brasil. Esse vídeo aqui pode quase ser chamado de primeiras edições lançadas no Brasil, para ver o quão antigos são esses livros. Mas então, ele vai ser essa história, né, que originou a série True Blood, da HBO. A primeira temporada basicamente é praticamente fiel a esse livro aqui. Como eu falei pra vocês, eu não achei esse livro aqui na seção certa. Eu achei esse livro aqui na seção infanto-juvenil. E eu achava que ele era um livro infanto-juvenil até eu pegar pra ler. E na época, como eu tinha poucos livros, assim que eu comprava esses livros, eu já lia, né? E foi um choque muito grande perceber que esse livro aqui não era infanto-juvenil. Por sorte, eu já era um adulto na época que eu peguei pra ler, né? Eu acho que eu já tinha 19 anos quando eu comprei esse livro. Mas, enfim, fica essa história engraçada, né? Porque praticamente a pessoa que colocou o livro ali, né, de Morto até o Anoitecer, não sabia sobre o que o livro falava, só deve ter visto a capa ilustrada e pensado, é um livro sobre vampiros com uma capa ilustrada, vou colocar na seção de livros infanto-juvenis próximos ali de Crepúsculo. E não poderia estar mais errado, né? Ele é uma fantasia urbana adulta, né? Um romance sobrenatural adulto. Tem muita cena de sexo aqui.
Aí eu fico pensando em todas as pessoas que compraram esse livro aqui enganados, né? Porque nessa época aqui foi antes de sair a primeira temporada de True Blood. Então, as pessoas realmente não sabiam que livro era esse, né? Enfim, por sorte, esse exemplar aqui caiu, né, nas mãos de um leitor mais velho. Mas ele estava na seção completamente errada da Saraiva, ali da Rua do Ouvidor que existia. Próximo livro que resistiu ao tempo e que continuou aqui na minha estante depois de todos esses anos, né, foi O Ladrão de Raios, do Rick Riordan, também uma primeira edição. As letras em hot stamp do meu livro estão praticamente desaparecendo. O livro só ganha título se eu mostrar ele na luz, porque se ficar fora da luz, a fonte praticamente some. Aqui praticamente já sumiu, né? Aqui também. Para vocês verem como é antigo esse livro aqui. Eu acho até que é a primeira impressão de O Ladrão de Raios. É assim, novembro de 2008. E enfim, eu comprei O Ladrão de Raios porque eu vi uma propaganda dele em um ônibus. Nessa época, eu acho que não existe mais. Pelo menos eu nunca mais vi, era mais comum lá pelo final dos anos 2000. A gente via muita propaganda de livro na traseira de ônibus. E eu vi a propaganda de O Ladrão de Raios, eu fiquei interessado por conta da capa e tal. Eu pensei, fantasia, que interessante. Porque, né, eu basicamente lia fantasia. Antigamente, ali pelo final dos anos 2000, né? Depois que foi entrar em romance e etc e tal, eu fui diversificando mais as minhas leituras. Mas nessa época aqui eu lia mais fantasia mesmo. E por ser um livro de fantasia, eu acabei comprando, né, sem saber nada. Eu não sabia que era sobre semideuses, eu não sabia que tinha um acampamento, eu não sabia de nada. Eu comprei porque eu tinha achado a capa bonita, eu vi a propaganda dele em um ônibus e fui lá e comprei. Aí saudade desse tempo, sabe? Que a gente olhava o livro assim, fica a sua cara, eu comprei. Encontrei muita bomba no caminho, assim. Livros que com certeza não resistiram ao tempo, que já foram embora há muito tempo da minha estante. Mas às vezes acontecia da gente dar match com a história, né? Como foi o caso de O Ladrão de Raios. E eu guardo com muito carinho aqui na minha estante, com toda certeza. O último livro a aparecer nesse nosso vídeo, ele só resistiu ao tempo porque a série dele acabou me convencendo, porque o primeiro livro, na verdade, foi meio que uma decepção para mim. E eu comprei esse livro super empolgado, comprei na primeira edição, no lançamento dele. Eu acho que eu comprei esse livro no mês do lançamento dele. Eu estou falando de Cidade dos Ossos, o primeiro volume da série Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, o primeiro livro escrito por Cassandra Clare, e esse aqui é na primeira edição brasileira, tanto que ele não é todo holográfico, só as luzes que saem do corpo do Jace, vocês conseguem ver, que são holográficas, o resto ele é em capa fosca, né? Porque esse aqui é a primeira edição total de Cidade dos Ossos, aqui, 2010. E eu comprei, como falei para vocês, no lançamento. Eu lembro de ler ele em uma semana em que eu estava no trabalho. Eu já estava no meu segundo emprego quando eu comprei Cidade dos Ossos. E eu estava numa semana bem tranquila desse trabalho. E eu lia entre demandas que eu tinha que fazer. Eu deixava o livro perto de mim no trabalho. Aí quando eu não tinha nada para fazer, eu acabava pegando o livro para ler. Como eu falei, esse primeiro livro aqui não me conquistou tanto. O que acabou me convencendo a continuar com esse livro aqui foram os volumes seguintes da série, porque se dependesse apenas de Cidade dos Ossos, com a decepção que eu tive com Cidade dos Ossos, ele já teria ido embora. A sorte desse livro aqui foi que eu dei uma segunda chance pro segundo volume, até porque eu era bem difícil de abandonar séries assim. Hoje em dia, se eu tiver que abandonar uma série no primeiro livro, na metade do primeiro livro, eu abandono. Mas nessa época aqui eu insistia. Eu era brasileiro e não desistia nunca. E acabei continuando com essa minha primeira edição de Cidade dos Ossos. E era um livro que eu queria ler desde muito antes dele ser lançado aqui no Brasil. Eu vi a capa dele em inglês, porque acabava entrando em blogs internacionais e tal, e falava-se muito de City of Bones, né? Aí quando lançou aqui no Brasil eu fiquei muito empolgado. Aí quando eu li eu fiquei... Sério que é esse livro? Mas enfim, depois a série melhora.
Esse é um caso de se falar depois a série melhora, porque realmente comigo foi assim que aconteceu. Muito bem, pessoal. Esses foram alguns dos livros que acabaram resistindo ao tempo e que continuam presentes aqui na minha estante. Não são todos, existem alguns outros, mas eu acabei trazendo alguns que tinham histórias, né, mais interessantes a serem contadas nesse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso segundo especial de 15 anos do canal Book Crushes. Me digam aí quais são os livros mais antigos das estantes de vocês. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi Irben Neto para mais um especial do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.